Abra sua Bíblia juntamente comigo em Abacuque, capítulo 3. Glórias a Deus. Deus é bom e as misericórdias dele são as causas de nós não sermos consumidos. Aleluia. Você venceu o frio essa noite, chegou na casa de Deus. Eu tenho certeza de uma coisa: Deus tem uma palavra para os nossos corações. Deus não nos reúne em vão, irmão. Todas as vezes que Ele nos reúne é porque Ele tem algo para fazer em nossas vidas, em nosso ser. E essa noite Deus te trouxe a este lugar para trazer uma palavra ao teu coração. Essa noite nós sairemos cheios da presença de Deus. Quantos encontraram a palavra do Senhor em Abacuque? É um pouquinho difícil, um livro bem pequenininho, né, irmãos? Está bem lá no finalzinho do Velho Testamento. Tá bom? Se você chegar lá em Mateus, começar a voltar para trás, você acha rapidinho. Bem no finalzinho. Algumas pessoas até se assustaram achando que não tinha na Bíblia delas. Mas tem sim, está aí dentro. Eu te garanto. Amém, irmãos? Deus é bom. Deus é bom. E eu estava pedindo a Deus uma palavra essa semana. E quando a nossa irmã Eunice nos ligou dando uma notícia, Deus confirmou ao meu coração essa palavra. Porque a gente às vezes quer entender por que o justo sofre. Porque acontece tanta coisa com a gente que deveria acontecer na casa do outro, mas acontece na nossa casa. E a gente pergunta às vezes, por que na minha casa acontece isso? E Abacuque, ele vem nos ensinando sobre essas coisas. Encontrou aí Abacuque capítulo 3, versículo 1 diz assim, Deus abençoe. Oração do profeta Abacuque sobre Siginote. O Senhor, ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos torna conhecida. Em tua ira, lembra da misericórdia. O 3. Deus irá de Temã e o santo monte de Parã. A sua glória cobriu a terra, os céus, e a terra se encheu do seu louvor. Coloque a tua Bíblia aberta sobre o teu banco. Nós vamos orar mais uma vez juntos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, Deus santo, Deus poderoso, Deus amado, a Ti a honra, a Ti o louvor, a Ti a glória e a majestade essa noite. Nós estamos em Tua presença, Te louvamos, Te adoramos, dizimamos e ofertamos. Mas agora, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, nós não temos nada a oferecer a este povo, mas Tu és o Deus dessa igreja, Tu és o Deus deste lugar. E eu me escondo atrás de Ti, da Tua cruz, e Te peço, fala aos nossos corações essa noite. Deus, nós entramos aqui sedentos e carecendo de uma palavra que venha do Teu trono, não uma palavra que venha do homem, não uma palavra de sabedoria ou de teologia, mas uma palavra encharcada com teu óleo e com teu azeite. Nós te pedimos, fala conosco, repreende toda frieza, todo impedimento, todo espírito contrário, todo espírito de inquietação, de dispersão, que seja repreendido agora, que a tua glória tenha primazia neste lugar, que o teu Espírito Santo tome todas as mentes cativas e nós consigamos entender a tua palavra essa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Se assente glorificando a este Deus, se assente glorificando. Nós estamos lendo aqui de um profeta que não é muito pregado, não é muito falado, mas esse versículo é muito conhecido. E o versículo 17 também, se você quiser ler depois. Ainda que a figueira não floresça, é muito conhecido pelos crentes. Mas este profeta não é muito falado, pastora. Este profeta, diferentemente dos outros profetas que entregavam uma mensagem de Deus ao povo, agora Abacuque, sendo chamado de profeta, ele vai trazer uma mensagem que era um questionamento, uma pergunta que o povo tinha, trazia consigo a Deus. A Bíblia diz que Abacuque profetiza sobre o povo de Judá. Judá, no reinado de Davi, tudo ia bem, tudo ia tranquilo. Davi, ele conseguia trazer o povo de Deus junto, conseguia trazer o povo de Deus unido. Mas morre Davi e entra Salomão. Salomão não vai tão bem quanto seu pai. Apesar de toda a sabedoria que havia nele, ele não consegue dirigir a nação de Israel da maneira que deveria reger. Aí, com a morte de Salomão, as coisas ficaram tão ruins que se divide
A nação, o povo de Deus, ao norte Israel, e ao sul está a nação de Judá. E é nessa nação ao sul que Abacuque é levantado. Abacuque está pregando ao mesmo tempo que Jeremias, o profeta, chorão. Jeremias está chorando pelos pecados do povo, e Abacuque está questionando a Deus porque o povo continua a pecar sem haver uma correção. É como se os dois trabalhassem juntos no mesmo ministério. A nação de Israel já está toda indo a cativo para a Babilônia. Agora ele está querendo chegar ao povo Judá. Só que Abacuque é um homem que ama o povo que ele estava inserido. A igreja precisa começar a amar aqueles que estão ao nosso lado. Abacuque vai se levantar, irmão Dorival, em clamor pelo povo dele. Abacuque agora está sentindo a dor do povo. Está faltando em nós sentir a dor de alguém, sentir o que alguém está passando, clamar por alguém, chorar pela vida de alguém. Jeremias está juntamente com Abacuque chorando pelo povo. E hoje tem muito profeta para entregar recado, mas está faltando profeta para chorar pelo povo de Deus. Tem muito profeta para chegar aqui em cima, bater o pé, fazer aviãozinho e liberar palavras de vitória, mas está faltando profetas que ainda cheguem no trono de Deus para clamar e chorar pela igreja, pela noiva de Cristo. Abacuque é levantado provavelmente logo após o rei Josias. Passa-se Salomão e alguns reis. E quando chega em Josias ele tenta restaurar o povo de Deus. Josias ele tenta colocar as coisas no lugar. A gente precisa entender isso, para que a gente consiga entender o que Abacuque está pregando. Se a gente não conseguir entender o contexto que ele está inserido, não dá para entender por que ele orou assim. Na época de Josias, irmã Eudete, teve um avivamento, presbítero Hernandes, evangelista, teve um avivamento. Josias chega no reinado com 8 anos de idade. Quantos anos? Era um menino. Mas sendo um menino, ele vai fazer uma coisa que muitos marmanjos não fizeram. Levante a mão, porque para Deus não tem idade. E na idade que você está, Deus vai começar a te usar em nome de Jesus. Josias chega ao trono com 8, com 12. Ele está mandando os sacerdotes endireitarem a casa, irmã Solange arrumarem o templo. E ele encontra dentro do templo a palavra da lei que estava escondida. Irmãos, parece até uma anedota, dá até graça, porque a palavra estava escondida dentro do próprio templo. Sabe o que está acontecendo em nossos dias? O mesmo que aconteceu no dia de Josias. A palavra está aqui dentro, mas muita gente já não quer ouvir mais. A palavra está dentro do templo, mas muita gente não quer mais ouvir. A Bíblia diz que existe comichão nos ouvidos. As pessoas têm impaciência de ouvir uma palavra verdadeira, uma palavra que vai de encontro à alma. As pessoas não gostam mais de vir para um culto e ouvir Deus chicoteando. Mas quando Deus está dizendo, olha a chave, olha o carro, olha a casa, olha o casamento, a gente consegue adorar e exaltar. Mas deixa eu dizer uma coisa: o pai corrige o filho que ama. Se Deus corrige é porque Ele ama. Josias vai encontrar a palavra dentro do templo. Quando ele começa a ler, irmãos, a Bíblia diz que ele chora e ele rasga as vestes. Está faltando nas nossas vidas meditar nessa palavra, irmão Célio, e começar a rasgar nossas vestes, olhar para o miserável que nós somos e quanto nós precisamos melhorar na presença de Deus. Josias ele vai olhar como o povo estava vivendo e ele começa a perceber que tinha que haver uma mudança no meio do povo de Deus. Sabe o que traz a mudança? É a palavra de Deus. Não é por muito falar que serás ouvido, mas é pelo poder da palavra. Quando a palavra foi encontrada dentro do templo, ela foi liberada, trouxe mudança. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você começar a ter palavra na tua vida, o teu casamento muda, a tua vida muda, a tua situação muda. Josias ele começa a falar, não, as coisas estão erradas. A lei está dizendo que não pode ser assim, vamos mudar as coisas. Porque se a palavra está dizendo que tem que ser assim, precisa ser assim, irmão. Está cheio de gente querendo moldar a palavra da maneira dele, querendo trazer a palavra para poder beneficiar ele. Não. Essa palavra não veio para beneficiar ninguém. Ela veio para estruturar as nossas vidas. Tem muita gente, irmão, confundido na palavra. É porque está faltando o Espírito Santo de Deus, porque Ele não nos deixa confuso. Quando tem Espírito Santo, não existe confusão. Josias encontra, traz uma restauração. Aí,
Tudo bem. Só que o povo se esquece de um avivamento que havia acontecido na época de Josias pela palavra, pela transformação. O povo agora começa a se esquecer. Josias tinha tirado todos os deuses do pai dele, tinha tirado tudo para fora, jogado tudo fora, o teu pai Manassés, perdão, Amon. Só que agora começam a voltar de novo as tarotes, começam a voltar os baalitas, tudo começa a voltar para o templo de Deus. Irmão, Deus não te divide com nada. Deus não te divide com o teu trabalho, Deus não te divide com o teu esposo, Deus não te divide com a tua esposa, Deus não te divide com a tua família, Deus não te divide com ninguém e com nada. Deus, Ele tem primazia nas nossas vidas. Primazia, irmão. Porque a gente não pode amar outras coisas, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Agora o povo começa em Moisés a colocar deuses onde Deus não queria. Aí é como se a ira de Deus se acendesse. E Abacuque é levantado nessa época. Abacuque, quando começa a profetizar, ele vê o templo todo consumido por outros deuses. Ele vê o povo que era de Deus adorando a outros deuses. Só que além disso, Jeremias profetiza contra essas coisas. Só que agora Abacuque, ele começa a ver a maldade crescer no meio do povo. Abacuque começa a ver a injustiça reinar, irmãos. Começa a ver a violência tomar conta. Esse livro de Abacuque foi escrito há pelo menos 2.600 anos atrás. Mas a gente olha para hoje, o mundo está da mesma maneira de quando Abacuque escreveu. O rico dominando sobre o pobre. O pobre, o que ele tem sendo tomado por aquilo que tudo tem. A justiça, ela não existe mais. A justiça se perdeu. A gente vê pessoas que pecam e estão prosperando, estão tendo uma vida muito melhor que você. Já viu isso aí? Pessoas que não querem nada de Deus, não querem saber de igreja. Você vê elas passando de carrão, tem casão, tudo de bom. E a gente às vezes se pergunta: por que eu estou na igreja de domingo a domingo? Estou cheirando a banco de igreja e a minha vida não muda. Por que aquele que está todo errado, todo desconcertado, e as coisas vão direitinho na vida dele? Quem nunca se perguntou isso, irmão? Será que sou eu que sou carnudo nessa igreja? Pelo amor de Deus, sabe? Abacuque, ele está vendo isso. Ele está vendo o ímpio prosperar, o ímpio crescer, e aquele que era justo afundar. Bate uma indignação dele como bate na gente, irmão. Não adianta dizer que não bate você, que eu sei que bate também. A pessoa fala mal de todo mundo, faz tudo errado, mas parece que a vida dela está melhor que a sua. Não está não, meu irmão. Não está não. Fica tranquilo, fica na sua. Guarda a santidade que Deus colocou dentro de você. Dá glória a Deus para tomar água. Vai, dá glória a Deus. Pensa na água gelada. Irmãos, Abacuque, ele começa a olhar para essas coisas e ele começa a indagar a Deus. Ele chega diante de Deus, não para trazer uma mensagem, mas para trazer um questionamento, que é o mesmo questionamento de muitas vezes nós. Deus, mas está todo errado. Ainda sobe no púlpito, prega, faz aviãozinho, roda, entrega a profecia. Só que isso tudo não quer dizer que Deus está na vida de alguém. Isso tudo não quer dizer que Deus está trabalhando ali. Os dons que Deus dá, Ele não tira, irmãos. Dom da eloquência. Você pode estar em pecado, mas se tu tem um dom da eloquência, tu vai falar bonito, vai convencer até o cavalo e o cavaleiro. Isso não quer dizer que Deus está na sua vida. Você cantar bonito, ser afinado, chegar aqui e subir na última nota do piano, não quer dizer que Deus está na sua vida. Esse é dom que Deus te deu, Ele não toma. O diabo dá e tira, Deus não tira, Deus dá, Ele deixa. Só que isso não quer dizer que Deus está te usando, irmão. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Abacuque agora, ele vai levar uma porretada de Jesus, de Deus, ao questionamento dele. E ele começa a perguntar: Deus, até quando o Senhor vai ver a violência? Violência, violência. Ele grita violência, porque era o que estava vindo contra o povo de Deus. Deus, olha aí o justo perecendo e o ímpio só crescendo. Olha aí a igreja só afundando e quem não tem nada contigo só crescendo. Aí de repente ele sobe nas muralhas e ele se coloca como vigia, e ele fica observando os inimigos virem contra ajudar, e vem uma voz de Deus para ele.
Eu louvo a Deus porque Deus ainda responde os nossos questionamentos. Eu louvo a Deus porque Deus ainda responde a nossa oração. Ainda que nós não estejamos entendendo o que está acontecendo, Ele é fiel e misericordioso para nos dar uma resposta, para nos mostrar um caminho, nos mostrar o que fazer. Ele não nos deixa desamparados. Abacuque sobe, Lucas. E agora vem a voz de Deus dizendo: Abacuque, se alguém quiser acompanhar comigo lá no 2, versículo 2. E o Senhor então me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem declarada em pranchas de tábua, para que quem passe correndo a possa ler. Aí Deus vai liberar uma visão para o povo. Abacuque, o povo está sofrendo, o povo está sendo escorraçado, só que vai piorar um pouco mais. A mensagem que não é boa de pregar em culto nenhum, né, irmãos? Que crente quer ouvir um trem desse? Aí Deus diz: olha, Abacuque, escreve lá que o negócio vai piorar, mas em compensação o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fidelidade dele ao Senhor. Está todo mundo se corrompendo, pecando, pregando, pecando e cantando, pecando e fazendo tudo, mas o justo vai se manter fiel. Mas o justo vai se manter fiel. Vai aparecer a oportunidade para você ganhar dinheiro fácil, mas tu não vai, porque o justo vai viver pela fé. Vão te oferecer um dinheirinho por baixo da mesa, você não vai pegar, porque o justo viverá pela fidelidade. Vai aparecer a mulher mais bonita que a tua, mas tu não vai, porque o justo viverá pela fidelidade. Vai aparecer homem muito melhor que o teu, minha filha, mas você não vai, porque o justo viverá pela fidelidade ao Senhor. Deus está dizendo para Abacuque: eu sei o que está acontecendo, mas ainda existe um remanescente fiel, que não se dobrou à violência, que não se dobrou à prostituição dentro dos meus templos, que não se dobrou entre outros deuses, irmão, nessa igreja. Ainda existem homens e mulheres que oram, homens e mulheres que pagam preço na presença de Deus. O justo viverá pela fé ou pela fidelidade dele ao Senhor. A palavra aqui é Emanuá. É a mesma palavra que foi usada para quando Moisés levantava a mão dele e o povo vencia. Deixa eu dizer um negócio: enquanto você for fiel, a batalha é garantida pelo Senhor. Enquanto você se manter de mãos erguidas como Moisés e Emanuá, o justo viverá pela fé. Enquanto Moisés mantém a mão levantada, o povo ia vencendo, irmão. Enquanto você for fiel, a tua casa vai triunfar. Enquanto você for fiel, os teus negócios vão prosperar. Enquanto você se manter fiel, Deus vai trabalhar. Emanuá, eu vou manter as minhas mãos erguidas, porque eu preciso vencer essa batalha. Mas rapaz, está todo mundo se dobrando, não estou nem aí. Emanuá, o justo viverá pela fé. A gente às vezes não vê, a gente às vezes não sente, mas a gente ainda crê que vai acontecer. A circunstância às vezes diz que não vai ter como, que isso não vai se concretizar, mas o justo, ele ainda consegue viver pela fidelidade que ele tem ao nosso Deus. Abacuque escreve para o meu povo entender que os meus, eles vão viver pela fé. Diga para alguém: nós viveremos pela fé. Diga para alguém, por favor, me ajude: nós vamos viver pela fé. Abacuque, Deus está dizendo para Abacuque: deixa os outros se prostrarem, mas os justos ainda vivem pela fé. Os meus justos ainda serão fiéis. Só que os justos vão passar por dificuldades. Só que os justos vão passar por lutas. Só que os justos vão entrar na era para lutar contra o inimigo. Vão sim, mas o justo, ele viverá pela fidelidade, pela fé. A gente não entende,
Porque as coisas acontecem com a gente. Acontece aqui para Deus nos purificar, para Deus trabalhar no nosso caráter, porque nós somos justos na presença dEle. Mas os injustos, o dia do final está chegando para eles. Os justos vão ouvir a trombeta do arrebatamento tocar, mas os injustos vão ouvir o sonar de uma trombeta de julgamento para a vida deles. Está aí a primeira diferença, e outra vez vereis a diferença dos que servem e os que não servem a Deus. Abacuque recebe essa palavra. E eu imagino o desespero que entra dentro dele, né, irmãos? Em ouvir isso. Aí Deus está dizendo: olha, vai aumentar um pouco mais. Eu vou trazer contra vocês a Babilônia. Irmão, naquela época, o pior povo que tinha para atacar era a Babilônia. Eu já dei uma escola dominical aqui falando sobre os assírios, como eles eram malvados. Mas a Babilônia, ela venceu a Síria antes de entrar em Judá. Era pombagira dentro do tranca-rua, mais ou menos, você poder entender. Era apertado o negócio. Eu vou trazer a Babilônia, e olha a comparação que faz a ela. Faz a comparação de uma águia faminta querendo comer carne viva, putrificando. Um leopardo feroz em busca da presa. Já viram o leopardo na rapidez que ele vem? E tem hora que parece que as lutas vêm contra a gente desse jeito, né, irmãos? Numa rapidez, numa ferocidade que a gente não entende. E parece que tudo começa a acontecer junto, vem tudo junto, não sei porquê. Parece que reúne os demônios, faz uma ciranda, dá as mãos, vem tudo de uma vez só. Mas o justo ainda vive pela fé. Olha, Abacuque, vai ficar pior. Eu vou levantar os babilônios ou os caldeus, vou trazer contra você. Eles são ferozes. Eles vão levar vocês em cativeiro. Eles vão tomar a casa de vocês. Eles vão tomar a família de vocês. Eles vão levar as mulheres, vão levar os filhos, vão fazer atrocidades. Aí neste momento, Abacuque percebe que havia em Judá uma necessidade de um reavivamento. Lembra lá em Josias? Que o povo tinha se avivado, se acertado, lembra disso? Agora Abacuque chega no capítulo 3, no versículo 2, e ele começa a dizer: Senhor, eu vi a tua palavra. Que palavra foi essa? Foi a palavra que Deus havia falado a ele lá, quando ele estava de torre de vigia. Ele disse: ouvi a tua palavra e temi. Porque quem não teme? Chega um profeta, põe a mão na sua cabeça e diz assim: eis que te digo, tu sofrerás disso, 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 disso. Né, irmãozinha fala: o sangue de Jesus tem poder, profeta da carne, sai dele. Abacuque, ele acaba de receber uma palavra que não era de bênção. E a igreja hoje não sabe receber palavra que não é de bênção, irmão. Foi para o culto, só não levou 3 profetadas, não presta o culto para ela. Culto bom é culto que tem palavra de Deus. Tem hora que nós precisamos apanhar, irmãos, é necessário. É necessário. Aí, estou quase lá, irmãos, estou quase lá. Se der, nós pregamos até as 9h30. Aí, irmãos, Abacuque diz: ouvi a tua palavra e temi, porque todo mundo a teme. Só que Abacuque está orando, e a oração, ela move circunstâncias. A oração, ela tem o poder de transformar as coisas. Abacuque, nessa oração, ele está temoroso. Ele está com medo do povo babilônico, que ia atacar o povo dele, que todo mundo ia sofrer. Ele não estava só preocupado com todos em geral, mas principalmente com os justos. Porque todo mundo sofre, o sol nasce para o justo e o injusto. Todo mundo ia sofrer. Aí Abacuque ora e diz: aviva, ó Senhor, a tua obra na bandocadácia, e no meio dos anos torna-a conhecida. Ele está dizendo: Senhor, eu ouvi tudo que o Senhor fez e que o Senhor vai fazer contra o povo. Mas tem uma coisa, Deus: o Senhor pode repetir os livramentos, tudo que o Senhor fez lá no passado. É como se Abacuque tivesse lido o Pentateuco e lido que Deus havia abrido o mar vermelho para o povo dele passar, e ele está dizendo: faz de novo, Deus. É como se Abacuque estivesse lembrando, irmão,
que Faraó vinha atrás e o povo de Deus correndo. Moisés toca nas águas, o mar se abre, o povo passa uma flecha e mata o exército dos egípcios. Irmão, Deus está dizendo para Abacuque: Deus, se lembra que tu já fez no passado, faz mais uma vez por nós. Avivamento começa com oração de contritamento na presença dele. Abacuque está reconhecendo que Deus tinha toda a autoridade, todo o poder, e está dizendo que se Deus quisesse, ele podia mudar aquela história. Levante as suas mãos que eu quero profetizar. Deus tem o poder de mudar essa história. O Deus que fez no passado é o Deus que continua fazendo. Abacuque está dizendo, irmã Fernanda, o povo pode ter esquecido, mas eu me lembro do que o Senhor fez para o teu povo. Você consegue se lembrar do que Deus já fez por você aí, irmão? Será que alguém consegue se lembrar de onde Deus te tirou? Lembra aí, lembra aí. O pastor lá até riu, né, pastor? Porque era feio. Irmão, o Deus que já fez uma vez, ele pode fazer de novo. Não, vou dizer mais uma vez, o Deus que já fez uma vez, ele pode fazer de novo. Eu sinto Deus aqui, irmão, não sei você, mas ele está neste lugar. Deus, irmão, eu sinto uma graça de Deus aqui dentro. Deus, o Senhor já fez, o povo já se consertou, mas por favor, aviva a tua obra. Faz o povo lembrar do que o Senhor já fez. Faz o povo se rasgar na tua presença. E no meio dos anos, torna-a conhecida. Em tua ira, lembra das misericórdias. Abacuque, nos primeiros capítulos, ele se levanta como um questionamento, mas agora ele vai fazer aquilo que o nome dele significa. Sabe o que o nome dele significa? Abraço, ou abraçado com Deus. Ele é um tipo de Jacó para nós aqui. Ele vai agora se agarrar com Deus e vai pedir a misericórdia de Deus para o povo dele. Irmão, quer ter a tua vida transformada? Se agarre com este Deus e peça misericórdia para a tua vida. Ele vai se agarrar com Deus, irmã Juliana. Ele vai agora fazer aquilo que o nome dele diz, abraço. Ele vai abraçar e como se ele dissesse: Paizinho de amor, tem misericórdia do teu povo. Pai de amor, tem misericórdia do teu povo. Tem hora que você tem que se levantar pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, pela tua igreja, pelos teus pastores, e se abraçar com Deus e dizer: Paizinho, tem misericórdia. Deus aviva a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Abacuque tinha certeza de uma coisa: se o povo babilônico entrasse, eles iriam destruir com tudo. Com tudo. E ele está orando. E eu já vou falar sobre avivamento, mas não dá muito tempo de pregar tudo que nós queríamos, mas vamos pregar o que Deus quer essa noite, amém? Aí eu já vou falar sobre avivamento. Mas quando Abacuque está orando, a primeira coisa que acontece dentro dele é ele ser avivado. Já viu que a gente ora para Deus avivar a igreja, para Deus avivar o povo dele, avivar as irmãs, avivar os irmãos, avivar os jovens, adolescentes, as crianças. E quando Abacuque está orando, ele mesmo se torna avivado. Ele começa a lembrar de tudo que ia acontecer, tudo que ia acontecer com o povo. E lá no 3,17, vai lá, os crentes berianos que têm a Bíblia aberta para conferir comigo, ele diz assim: olha, um crente avivado, ele conhece o Deus que ele serve. Deus havia dito para ele: Abacuque, o justo vai viver da fé. Os babilônicos vão entrar, vão trazer destruição, mas fica tranquilo. Vamos ler aqui juntos? Ainda ou embora, 3,17, que a figueira não floresça, nem nas videiras haja frutos, embora falte o produto da oliveira e os campos lavrados não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas e não haja vaca nos currais, todavia, eu me alegrarei no Senhor,
e exultarei no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor é a minha fortaleza, qual fará meus pés como das servas, e sobre as minhas alturas me fará andar. Abacuque está orando, pedindo misericórdia para Deus, para o povo. Mas Abacuque não está como algumas pessoas estão pregando por aí, com determinismo. Deus, tu tem que fazer e pronto, acabou. Não, Deus, se não acontecer assim, eu não quero também. Porque tem gente assim, que ele quer determinar a maneira que Deus vai fazer e como Deus vai fazer. Deus não trabalha para o mandado de um homem, Ele é Deus e nós somos criatura. Pode o vaso contender com o oleiro? Não tem como não, é Deus que decide todas as coisas. Abacuque está dizendo: Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que nós não tenhamos o que comer, ainda que a videira não tenha vinho, não tenha alegria, e ainda que nos campos não tenha mantimento para o nosso gado, não tenha provisão, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa é uma das orações mais difíceis de fazer, sabe por quê? Porque orar em meio à bonança é muito fácil. Mas Abacuque aqui, irmão Dente, ele está orando em meio à dificuldade. Ele está orando em meio ao problema. Ele está orando quando o marido está dizendo: eu vou largar você, traste. Ele está orando quando o emprego, quando o seu patrão te humilhou. Ele está orando quando você pensou que ia acontecer e não aconteceu da maneira que você queria. Ele está orando quando as coisas não aconteceram como ele queria. Ele está dizendo: todavia, ainda que o que eu planejei não aconteça da minha maneira, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós estamos vivendo um tempo da igreja, está todo mundo comigo aqui ainda? Que nós estamos determinando o que Deus tem que fazer, que se eu não for abençoado eu estou em pecado. Se eu não estacionar aqui na porta da igreja, o último carro do ano, daqui de dentro eu abro ele em pensamento, eu estou em pecado. Nós estamos dizendo um tempo que se eu não entrar na igreja, eu não fizer 3 aviãozinhos no culto, Deus não está ali dentro. Nós estamos dizendo um tempo de engano na presença de Deus. Abacuque está dizendo: Deus, reaviva a tua obra, para que nós entendamos o que é servir ao Senhor de verdade. A primeira coisa que o avivamento nos traz, primeira coisa que nós buscamos quando nós encontramos, quando temos um avivamento, é que o avivamento, ele vem de Deus. Não existe pastor que traz avivamento. Eu vi uma irmã que corrigiu um irmão um dia desse, que eu gostei. O irmão disse: nossa, a mulher era fogo puro. A irmã disse: não, é Deus que fez. A gente pensa que existe pastor que traz avivamento, que existe cantor que, nossa, aquele irmão quando ele canta, terra, né, mas a gente pensa, a gente acha que consegue. Não, vamos marcar uma campanha de avivamento, e naquela campanha Deus vai ter que avivar o povo. Não, avivamento é a decisão de Deus, é Ele quem decide e derrama pelo povo dele. Alguém pode glorificar por isso? Deixa eu dizer uma coisa: oxalá que essa noite seja a noite que Ele marcou para avivar essa igreja. Alguém dá glória a Deus por isso? Avivamento vem de Deus. O avivamento, ele só acontece quando Deus é o centro. Também que a irmã Roniza entendeu. Avivamento só acontece quando Deus é o centro. A gente traz alguém achando que aquela pessoa vai trazer avivamento. Aí tira Deus, que deveria estar no centro, que Ele vai trazer avivamento, e coloca um homem. Por isso que não está acontecendo mais. A gente está esperando muito no homem, parou de esperar em Deus. Meu irmão, é dele que vem a cura, o milagre, a libertação, a transformação. Deus diz assim, Paulo diz assim: temos essa glória, esse poder, essa unção em vasos de barro, para que a glória e a excelência sejam de Deus. Você pode orar e Deus pode curar, mas a glória é dele. Você pode orar, Deus pode revelar, mas a glória é de quem, irmãos? É dele. É dele. Abacuque está dizendo para Deus: reaviva a tua obra. Primeira coisa, avivamento é marcado por Deus, não pelo homem. Segunda coisa, o avivamento precisa ter Deus no centro. O povo dele já tinha tirado Deus do centro. Irmãos, tem igrejas que o pastor da igreja é o santo, é o papa. Não, o pastor é o anjo da igreja, é o anjo, mas o centro da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos firmados em Cristo. Por isso que tem gente que desvia, irmão.
pastor contou hoje aqui de manhã sobre um caso. Pessoas que a fé dela não está embasada na rocha verdadeira, está embasado na fé do irmão. Irmão, o maior perigo para a gente que prega, para a gente que está na frente, é quando o povo começa a colocar a gente no lugar de Deus. Aí Deus chega e abate a gente por causa do povo. Para o povo ver que nós não somos deuses, nós somos sábios, somos pecadores como todo mundo. Para que se haja um avivamento na Assembleia de Deus de Radisson, Deus precisa ser o centro dessa igreja. A igreja precisa estar firmada nele. O avivamento, ele traz primeiro uma experiência pessoal minha com Deus. Avivamento não é barulho aqui dentro, avivamento não é pulo, não. Avivamento primeiro é uma experiência minha com Deus. Sabe o que Abacuque está dizendo? Traz esse povo de novo para ter experiência contigo, Deus. Lembra o teu filho que se desviou, a tua filha que se desviou, alguém da tua casa que não está mais na presença de Deus. Eu sinto a presença de Jesus. Deus está dizendo para alguém: eu vou reavivar, eu vou trazer uma experiência pessoal minha com aquela pessoa. Eu vou trazer um reavivamento pessoal. Será que alguém recebe essa palavra essa noite? Avivamento é isso, irmão. Primeiro, ele tem que acontecer dentro de mim. Uma pessoa não pode dizer que ela é avivada se ela ainda não teve uma experiência pessoal com Deus. Irmão, peça a Deus para que te dê uma experiência pessoal com Ele. Existem igrejas presbiterianas que são avivadas pelo Espírito Santo de Deus, mas eles não falam um barulho. Mas eles são avivados, porque avivamento é experiência pessoal com Deus. Pessoal. Aí depois que eu me encontro com Deus, eu consigo trazer essa experiência pessoal para quem está ao meu redor. Uma pessoa avivada, ela consegue atrair as outras para ela e trazerem-nas para a presença de Deus. Uma pessoa que ela é avivada e ela tem a experiência com o Espírito Santo, as outras pessoas têm prazer de estar perto dela. Tem gente que o nome dele tinha que ser Mara, amargo. Ninguém consegue ficar perto dele. Não tem uma palavra gostosa, não tem um papo gostoso. Crente avivado, que tem experiência com Deus, ele consegue atrair outras pessoas para ele, porque ele já teve uma experiência pessoal com Cristo. Primeiro, eu experimento com Deus. Depois, eu consigo trazer pessoas para serem avivadas pela presença de Deus. Avivamento é Deus no meio do povo. Irmão, é bom demais estudar a Bíblia. Abacuque está olhando e está vendo que Deus, pastor Leonardo, tinha saído do meio do povo. Abacuque agora está pedindo: Deus, o Senhor precisa voltar para o meio do povo. O Senhor precisa voltar a ser o centro. O Senhor precisa estar integrado no meio do povo. Levante a mão para liberar uma palavra que vem do céu agora. Deus vai ser o centro lá na tua casa. Deus vai ser o centro no teu casamento. Deus vai ser o centro na tua família. Você vai ter uma família avivada. Deus volta para o meio do teu povo. Aí, quando Deus está no meio do povo, e é o primeiro sinal de um avivamento, é quando existe almas se rendendo aos pés do Senhor. Se não tiver almas, não foi avivamento, foi um barulho, foi um Pentecoste. Mas avivamento, ele precisa trazer almas. Precisa trazer almas. Sabe por que às vezes não vem almas? Porque a gente não teve uma experiência primeiro com Deus, para depois trazer alguém para ter experiência com Ele, para Ele estar no meio do povo e ter almas. É tudo interligado ao avivamento. Tem almas. Quando Deus está no meio do povo, aí sim acontecem os sinais, maravilhas, prodígios. A gente ora, Deus liberta. A gente ora e Deus batiza. A gente ora e Deus cura. Mas avivamento não é isso. Isso são sinais que Deus está no meio do povo. Mas avivamento é uma experiência pessoal de cada crente. Jonathan Edwards, quando começou a falar sobre avivamento, existiam muitas confusões quanto a isso. E ele diz que avivamento é simplesmente um derramar incomum do Espírito Santo. Queira Deus que em nossos cultos
haja avivamento todos os domingos à noite, todas as quintas-feiras. Que haja um derramamento incomum, especial do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Abacuque está dizendo: Deus, se o Senhor voltar para o meio do povo, se o Senhor entrar aqui de novo, se nós tivermos experiência pessoal contigo, este povo nunca mais será o mesmo. Avivamento, ele traz transformação. Eu não posso dizer que eu participei de um avivamento se não há mudança na minha vida. Eu não posso dizer que eu participei de um avivamento, que eu sou uma pessoa avivada, se aqui em cima eu canto, sabe, irmão? Me dá poder de filho, porque está na hora, sabe? Mas quando eu entro no meu carro, está tocando Zezé de Camargo e Luciano. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa avivada, que recebi um avivamento, se aqui na igreja eu pareço crente, eu leio a Bíblia e ainda falo: ainda que a figueira não floresça. Mas quando eu saio do culto, eu pego o telefone e falo todo tipo de asneira com as outras pessoas. Se a minha mente ainda maquina o mal, se eu ainda consigo falar da vida dos outros, se eu ainda consigo entrar na internet e ver coisas que eu não poderia ver, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa avivada se não houve uma mudança dentro de mim primeiramente. Abacuque está dizendo: Deus, aviva a tua obra, é uma transformação dentro de cada vida. Avivamento não é só barulho, avivamento é uma transformação dentro da igreja. Quer ver este lugar mudar? Você precisa começar a mudar. Larga a pornografia, larga a fofoca, larga o disse-me-disse, larga as contendas e se direita na presença de Deus. O maior canal de avivamento para a igreja do Senhor é você. O maior canal de avivamento para a igreja do Senhor é você. Se você tiver uma experiência com Deus, quem está do teu lado vai se avivar. Abacuque está dizendo: Deus, o povo está todo em pecado, o povo está todo errado, mas o Senhor entrar, trazer uma experiência pessoal, vai haver uma mudança no meio do teu povo. Aqui estava o templo de Deus, estava o povo de Deus. E o povo de Israel, irmãos, eles eram autoconfiantes. Os irmãos já lembram, no Brasil, passava muito na sessão da tarde aquele filme Karate Kid de 3 menininhos. Lembra? Passava quase todo dia na sessão da tarde. E o ninja mestre dizia assim para os 3: não seja tão autoconfiante. O povo de Israel, de Judá, estava todo errado, mas estava achando que o juízo de Deus não viria. Mas o juízo de Deus, ele vem. Pode cantar, profetizar em pecado, mas um dia lá no céu ele vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Aí Abacuque está tentando entender agora, eu termino minha mensagem aqui. Abacuque está tentando entender por que o povo sofre no meio de tudo. Sabe por quê, irmãos? Por causa lá do pecado de Eva, de Adão. Nós estamos inseridos no mesmo saco. E quando o cacete pega, pega em todo mundo. Sabe? Mas Abacuque tem uma palavra dentro dele: eu estou sofrendo igual todo mundo, mas eu sou justo. E o justo viverá pela fé. Está todo mundo sofrendo, está com dificuldade, todo mundo. Mas eu, como justo, eu vou viver pela minha fidelidade ao Senhor. E já viu como a gente é diferente, Moisés? O povo passa a luta lá, irmão Richard, e a gente também passa a luta aqui. Mas a gente tem confiança que a nossa vitória está nas mãos do Senhor. O justo vive pela essa fé. A gente vê tudo desabar, a gente vê tudo desmoronar, tudo terminar, mas a nossa fé ainda está firmada no Senhor. A gente vê se levantarem contra a gente, caluniarem, defamarem, mas a nossa fé ainda está firmada no Senhor. A gente olha à nossa frente e não vê uma saída, mas a nossa fé ainda está firmada no Senhor. O justo viverá pela fé. Abacuque começa o livro com questionamento.
No meio do livro ele tem uma resposta. Ele termina o livro crente. Deixa eu dizer um negócio aqui. Tu vai ficar de pé até o dia que Jesus chamar o nosso nome. Isso. Posso dizer de novo, mas agora de mão levantada, assim, para receber essa profecia. Tu vai ficar de pé até o dia que Jesus chamar o nosso nome. Abacuque começa o livro não incrédulo, mas cheio de questionamento. No meio do livro ele tem um encontro, ele tem uma resposta de Deus. Ele pede por avivamento, mas ele termina o livro dizendo: todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Pode faltar tudo lá na tua casa, mas não vai faltar a salvação de Deus. Pode faltar tudo na tua vida, mas não vai faltar a misericórdia de Cristo. Pode todo te desampararem, mas esse Deus não vai te deixar. Pode todo mundo se esquecer e virar as costas, mas Deus vai sempre se lembrar de ti. A Bíblia nos diz que o nosso nome está na palma da mão dele. Querendo ou não, caminhando, ele olha e vê o teu nome. Toda hora ele lembra: o Lucas está na minha mão, o Odete está na minha mão, pastor Leonardo está na minha mão, o visitante está na minha mão. Nosso nome está escrito nas mãos de Deus. Irmão, fique crente, seja fiel, seja como Abacuque. O povo estava em dificuldade, ele também ia sofrer, ele também ia entrar, irmão, no problema, mas ele sabia de uma coisa: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, e não haja campo para os gados comerem, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Tem gente firmando alegria no dólar, tem gente firmando alegria no casamento, nos filhos. A nossa alegria precisa ser o Senhor. A nossa alegria precisa ser o Senhor. O dinheiro falta, o esposo ou a esposa trai, os filhos fazem malcriação, já percebeu isso? Mas o Deus, que é a nossa salvação, Ele é a nossa alegria. Coisa gostosa é encontrar com crente, porque tem que ser crente, passando na luta, mas adorando a Jesus Cristo de Nazaré, enfrentando dificuldades, não tem documentação, não pode dirigir, não pode fazer nada, mas ele não abre a boca para murmurar e diz: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Todavia é crente olhando para o casamento e a circunstância dizendo divórcio, e você diz: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque termina o livro crente, crendo que o Deus que ele serve podia fazer infinitamente mais. Fique de pé essa noite, eu quero orar por você. Tinha muito mais coisas que a gente queria falar, mas a gente fala que Jesus quer, Ele é bom. Tem pessoas aqui essa noite que já se indagaram porque o injusto está bem, você está mal, mas você tem uma esperança eterna, e uma esperança aqui na terra também, de Deus cuidar, de Deus guardar, de Deus te proteger. Essas coisas estão nele. Nenhum mal chegará em minha tenda, nenhuma praga chegará na tua casa, nenhuma. Nós queremos orar. Levante as suas mãos, levante a sua mão. Deus, essa noite tua palavra foi ministrada aos nossos corações, Senhor, muitas vezes. Como Abacuque, nós não entendemos as circunstâncias, nós não entendemos porque muita coisa acontece com a gente, com a nossa casa, com os nossos, mas todavia nós nos alegramos no Deus da nossa salvação. Deus, muitas vezes nós não entendemos porque as coisas acontecem, mas nós sabemos de uma coisa: o Senhor tem propósito de livramento e de vitória para nossas vidas. Deus, a tua palavra diz que o justo viverá pela fidelidade, pela fé em ti. Como Moisés, de mãos erguidas em meio às lutas e dificuldades, em meio à batalha, nós queremos continuar com as mãos erguidas, confiando que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu Deus, visita o meu irmão, visita a minha irmã agora, Senhor. Meu Deus, começa a reavivar a fé dele agora, meu Pai. Começa a reavivar a vida dele agora, Espírito Santo de Deus. Deus, este homem, esta mulher que outrora foram, meu Deus amado, ousados em tua presença, mas agora estão parados, estão desanimados, Senhor. Dá ele uma experiência, meu Deus, particular contigo. Traz um reavivamento, Senhor.
Reavivamento é uma experiência pessoal contigo. Meu Deus amado, que cada um dos teus filhos essa noite recebam um reavivamento na vida deles, Senhor. Meu Deus, essa casa que parece que o Senhor já saiu do meio dela, meu Deus, volta a tomar o